Olá, querido, que bom ter você aqui. Muito feliz por saber que você tem nos acompanhado e daqui a pouco vamos ouvir uma mensagem que ela possa tocar o seu coração. Estamos aqui partindo sobre tudo aquilo que Deus tem colocado na nossa vida, compartilhado com vocês. Siga-nos nas redes sociais. Que Deus abençoe a sua casa, sua vida e, sobretudo, preserve o seu coração. 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler 2 versículos e eu vou trabalhar um pouquinho com os irmãos aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi, aproximando-se do filisteu. Amém? Eu vou ler só esses 2 versículos, é um texto que a gente já conhece, é sobre a luta de Davi com Golias, e depois os irmãos tendo a oportunidade leiam toda a história, vai do versículo 23 ao versículo 58, mas eu quero compartilhar com os irmãos uma aplicação daquilo que Deus colocou ao meu coração, amém? Primeiro, nós lemos nesses 2 versículos que Davi, primeiro ele tenta vestir a armadura de Saul, tentam colocar a armadura de Saul, e aí ele diz: eu nunca experimentei isso, eu não consigo caminhar, eu não consigo me movimentar com isso. E aí ele volta para que de fato aquilo que ele dominava, aquilo que o Senhor gerou nele, e aí os irmãos sabem, ele vence Golias, e toda a situação acontece. O que é que a gente aprende, na verdade, com isso? E é isso que Deus tem falado muito ao meu coração. Eu fui buscar o Senhor agora por uma palavra, e o Senhor falou muito comigo sobre isso. Nós não precisamos de nenhum artifício para vencermos em Deus aquilo que o Senhor já liberou para a nossa vida. Nós não precisamos de nenhum artifício para vencermos em Deus aquilo que o Senhor já liberou para a nossa vida. O que eu tenho que te dizer? O teu gigante tem um ponto fraco. Qual é o teu ponto forte? O teu gigante tem um ponto fraco. Golias tinha um ponto fraco, mas qual é o teu ponto forte? Tudo o que você precisa, Deus já colocou dentro de você. E eu quero extrair com vocês 4 lições que eu aprendi com Davi. Assim o Senhor confiou a mim nessa palavra. Primeiro, a luta era não vale. A luta era não vale. Naquele tempo, quando você olha a história, as armaduras, as vestimentas de um guerreiro, ela era personalizada. Se Davi lutasse no vale com a armadura de Saul, quem olhasse de longe ia dizer que foi Saul quem venceu. Então o que você aprende com isso? Isaías vai dizer, ele não divide a glória dele com ninguém. Às vezes nós estamos perdendo tempo de coisas que Deus já liberou para a nossa vida, porque a gente está querendo usar uma armadura que não é nossa. A gente está querendo usar uma armadura que não nos pertence. O Senhor já colocou dentro de nós aquilo que a gente precisa para vencer essa guerra. E às vezes a gente fica procurando um apoio, uma segurança, algo que vá nos gerar o conforto para que a gente se sinta mais fortalecido para lutar uma batalha. Só que nós precisamos entender que todas as nossas guerras, elas sempre serão vencidas quando a gente for em nome do Senhor Jesus. Quando a gente for em nome do Senhor Jesus. A honra, a glória, aquele que venceu. A honra, a glória, aquele que venceu. A honra, a glória, aquele que venceu. A honra, aquele que venceu. Aquele que venceu a morte. Aquele que venceu a morte, aquele que me deu a vida,
Jesus, Jesus, nome sobre todo nome. Aquele que venceu a morte, aquele que me deu a vida, aquele que era, que é, aquele que venceu a morte, aquele que era, que é e há de vir. O nome dele é Jesus. Nome sobre todo. Jesus, o nome mais lindo. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre. Jesus, 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 nome sobre todo nome, Jesus, Jesus, nome sobre. Deus quer fazer através da tua vida. Uma das coisas que eu aprendi com Davi, lendo esse texto hoje, o Senhor falou comigo, Davi perdeu tempo para fazer aquilo que ele era convicto de fazer. Ele sabia que chegou a hora dele enfrentar aquele filisteu. Só que enquanto ele tentou vestir aquela armadura, houve uma perda de tempo. Como é que muitas vezes tem sido o nosso tempo? Nós temos uma palavra de Deus, Deus nos preparou para um momento, Deus nos deu autoridade para vencermos uma batalha e às vezes a gente está perdendo tempo querendo colocar uma armadura que Deus não nos deu. Nós precisamos entender o que o Senhor está falando. Davi perdeu tempo tentando vestir aquela armadura. Não era para ele, não era naquele momento que Deus tinha para fazer através da vida dele. Era associado a tudo que Deus preparou a Davi. O que eu aprendo com Davi? Tudo tem a hora certa. Por que eu digo isso? Davi
quando ouviu aquele filisteu falando aquelas coisas, ele foi levar comida para os irmãos. Aonde os ouvidos de Davi foram aguçados? Davi defendia a ovelha da boca de urso e de leão. O rugido do leão, ele é ouvido a 50 quilômetros de distância. Davi aguçou os ouvidos quando ele cuidava daquilo que ninguém via. Você tem aguçado os teus ouvidos? Você tem se preparado enquanto ninguém te vê? Você tem se preparado enquanto muitos não percebem, mas você tem se preparado para o Golias que você vai vencer mais adiante? Davi treinou os ouvidos. Davi treinou os ouvidos. Enquanto ele cuidava das malhadas do seu pai. Ele estava lá no anonimato, mas ele sabia o rugido do leão. Então quando chega o filisteu e ele ouve aquilo, ele já tinha os ouvidos aguçados sobre princípios de ameaça. Ele sabia quando existia uma ameaça, porque enquanto ele cuidava das ovelhas que ninguém via, ele já tinha os ouvidos treinados. Nós estamos num período de afiar o machado. Nós estamos vivendo isso como igreja. Nós precisamos estar atentos. Nós estamos debaixo de uma palavra de Ezequiel 47 sobre rios que a gente está mergulhando. Nós temos afinado dos nossos ouvidos. O que não te distrai não te destrói. Muitas vezes a gente tem protelado aquilo que Deus já liberou para a nossa vida, porque a gente está distraído tentando colocar armaduras que não nos pertencem. A gente está distraído tentando colocar situações a qual Deus não quer que a gente vá. Ele quer que a gente vá na força dele. Ele quer que a gente vá em nome dele. Uma coisa eu aprendo com Davi, você guarda isso. Quando Deus te esconde, ninguém te acha. Mas quando Deus te acha, ninguém mais te esconde. Só quem tem o poder de protelar aquilo que Deus tem para fazer na minha e na tua vida é a nossa incredulidade. Nós precisamos obedecer. Nós precisamos entender em nome de quem nós vamos para as guerras. Nós temos que treinar os nossos ouvidos. Irmãos, nada nasce grande nessa vida. Às vezes, quando eu olho a nossa igreja, quando eu olho tudo que a gente está fazendo, é um treinamento. Eu converso isso tanto com o pastor Marcelo, que tempo glorioso de treinamento, de aprendizagem, para que são fundamentos que estão sendo estabelecidos nesses dias, para que quando vier o crescimento, para que quando vierem as coisas maiores sobre a ótica daquilo que a gente está gerando em Deus, a gente esteja preparado, mas quando a gente cuidava das malhadas, quando nós éramos uma igreja que estava ali quietinho no canto, fazendo uma movimentação que muitos não davam por acreditar. Mas esse é o tempo, e às vezes o que eu percebo na nossa caminhada cristã, a gente se esmaece com os anonimatos da vida. Davi venceu Golias publicamente, mas ele se preparou no secreto. Davi venceu Golias publicamente, mas ele se preparou no secreto. A vida com Deus não é uma vida de como, mas é uma vida de com quem você vai. Com quem você vai, não é como. Deus já liberou palavras para nós, para minha, para tua vida, e às vezes a gente perde um tempo danado tentando entender como Deus vai fazer, mas nós precisamos entender. E eu vim aqui liberar uma palavra para tua vida e para minha vida, mas com quem nós vamos é a certeza de que nós vamos vencer esse gigante, e nós vamos em nome do Senhor. Tu vens a mim com espada e lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. O tempo que você perdeu tentando colocar armaduras que não era para essa guerra que Deus quer gerar em você, ele pode ser remido hoje pela tua obediência. É tempo, a Bíblia vai dizer, e nós lemos, Davi imediatamente ele tirou, ele disse, isso aqui não é para mim, eu vou como eu fui formado. E quando ele voltou ao plano original que Deus formou, ele venceu aquele filisteu. Nós precisamos tirar essa armadura que não é para nós. Deus tem liberado coisas para nossa vida, Deus tem liberado promessas para nossa casa como igreja, e às vezes nós estamos usando uma armadura que não nos pertence, nós estamos perdendo tempo. Mas uma coisa eu vim te dizer, o nosso Deus ele também é remidor do tempo. Se você hoje tirar essa armadura que não pertence, que não contribui para o teu propósito, que não contribui para a guerra que você precisa lutar, você vai vencer em nome de Jesus. Nós precisamos ter uma palavra e ir em nome de Jesus. O tempo que foi perdido, ele foi remido. Sabe por quê? Porque quando Davi volta para o plano original, a Bíblia vai dizer, ele tinha 5 pedrinhas na funda, com apenas uma pedra. Com apenas uma pedra, ele acerta a cabeça e Golias cai no chão. Ele não matou Golias com a pedra. Ele tirou a cabeça de Golias fora com a espada de Golias. E eu te faço uma pergunta. Se a espada era mais pesada do que a armadura, porque a espada era personalizada, ela era de bronze, como é que ele conseguiu levantar a espada, mas não conseguiu andar com a armadura? Sabe por quê? Porque o Senhor não divide a glória dele com ninguém.
Tem processo que Deus ele vai terminar com você, mas quem tem que dar o pontapé inicial é você. Sem recurso, sem artifício, em nome de Jesus. Porque tudo da nossa vida é movido por fé. Nós precisamos iniciar batalhas pela fé. No final o Senhor vai prover o recurso. A força veio para Davi na hora certa para que ele levantasse a espada, mas não veio na hora para ele caminhar com a armadura. Por quê? Porque a armadura era o início do processo. Às vezes nós estamos retardando o início do processo porque a gente quer caminhar com algo que Deus não preparou para nós. Nós temos que ir em nome de Jesus. Nós temos que falar para essa situação e para esse Golias em nome de Jesus. Não importa as circunstâncias, não importa o que esteja acontecendo, mas quando nós falamos em nome de Jesus, eu tenho uma palavra e por essa palavra eu perseguirei, eu buscarei, nós venceremos esse gigante. Deus vai te dar força, Deus vai te dar o recurso necessário para você concluir a batalha, mas o primeiro passo é teu. O primeiro passo é teu. Se você analisar o que o Senhor tem revelado à nossa igreja, sistematicamente, irmãos, e eu tenho anotado, eu tenho caminhado e entendido a mensagem central que Deus tem falado. Deus, ele quer nos gerar crescimento. Deus, ele quer nos gerar amadurecimento. Deus, ele quer nos gerar emancipação. Emancipação não é independência. A gente precisa entender. Emancipação é filhos maduros que estão prontos para vencer Golias. A gente precisa entender. Às vezes a gente fica buscando e gastando tempo para procurar armaduras que Deus não vai permitir que a gente coloque. Porque o início da guerra, em nome de Deus, quem tem que falar e iniciar somos nós. Mas ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias. Irmãos, se você tem Deus, você tem a maior armadura que você precisa, você tem a maior espada que você precisa e você tem a maior certeza da vitória para mim e para tua vida. Se você está com Deus, nenhum recurso é mais importante do que quem está com você. Você precisa entender. Ele deu força na hora certa, levantou a espada, cortou a cabeça e o nome do Senhor foi glorificado. Mas a pedra foi quando ele foi treinado no anonimato. A pedra foi quando ele cuidava das ovelhas que ninguém via. Quais as pedras que você tem afiado? Quais machados que eu e você temos afiado no anonimato? Muitas vezes a gente sofre nessa geração por mania de grandeza, por mania de visibilidade. Mas o Senhor está falando conosco, continua cuidando das malhadas. Haverá um tempo em que vocês ouvirão esse incircunciso e em meu nome vocês vão vencer ele. Mas agora não é hora de você tentar ficar colocando armadura para lutar uma guerra que o Senhor ainda não autorizou você ir de armadura. Você precisa dar o primeiro passo, você precisa caminhar sem artifícios, você precisa caminhar pela fé. É no jejum, é na oração, é buscando ao Senhor, é na devoção, é mergulhando ao Senhor. É mergulhando, sabe por quê? Porque se ele usasse a armadura de Saul, quem olhasse de longe ia dizer foi Saul quem venceu, a armadura era personalizada. Não, Deus ele quer mostrar que nós vencemos em nome dele, mas não eram improváveis, não eram aqueles que eu não dava nada, não eram aqueles que eu julguei, eram eles mesmos, e eu tô vendo, os meus olhos veem, são eles e eles estão vencendo. Gideão, ele tinha o maior exército porque Deus estava com ele. Não importa a quantidade de adversários que nós tenhamos, se Deus está conosco, maior é o que está em nós do que o que está com eles. Nós precisamos entender e desfazer dessas armaduras nessa noite. Nós precisamos entender e desfazer dessas armaduras nessa noite. Tem uma história que eu quero compartilhar com vocês. E é uma história muito real, que me marcou muito, porque eu fui atrás de ver a veracidade dessa história. Michelangelo tinha uma pedra gigante em frente a uma igreja, uma sinagoga em Roma. Era uma pedra quadrada, bruta. E ele ficou trabalhando e ele esculpiu um leão. E esse leão tinha muitos detalhes. Você olha depois, eu mando a foto para vocês. Tem muitos detalhes feitos num rochedo, numa pedra. E foram entrevistar ele, dizendo como você conseguiu fazer essa obra tão perfeita, tão realista, a partir de algo tão bruto. Ele disse assim, eu não fiz nada a não ser tirar tudo aquilo que não parecia com o leão. Às vezes a gente está orando para que Deus nos acrescente coisas. Só que uma coisa eu venho te dizer, tudo que eu e você precisamos, Ele já colocou em nós antes da gente ir para o ventre da nossa mãe. Sabe o que nós precisamos nessa noite? Tirar as armaduras que não contribuem para o nosso propósito em Deus. Nós precisamos tirar tudo aquilo que não contribui, porque vai vir para fora a essência, vai vir para fora o plano original de Deus para a nossa vida. Nós precisamos entender o que o Espírito Santo está falando conosco nessa noite. É tempo de arrancar algumas coisas de nós. É tempo de arrancar algumas coisas. Às vezes, a gente quer vencer a guerra que Deus disse pra gente em nome dele, mas com armaduras e recursos artificiais, na força do nosso braço, na força do nosso QI, na força do nosso intelecto. Não. Não façamos isso. Não podemos perder tempo.
Não se trata de perder a guerra, de vencer a guerra, mas se trata de perder tempo. Para que alongar tempo se a gente pode se livrar dessa armadura nessa noite? Para que perder tempo se a gente pode se livrar dessa armadura nessa noite? Em nome de quem você tem lutado? E eu já estou finalizando aqui. Em nome de quem você tem lutado? Você precisa entender, nós venceremos todas as guerras quando nós estivermos em obediência, lutando em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu vou vencer essa guerra porque eu tenho uma palavra. Se é em nome do Senhor, a vitória é certa. Passe o tempo que passar. Passarão céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Em nome de quem nós temos lutado? Em nome de quem nós temos lutado? A voz do gigante tem te dado medo ou ele sabe quem é o teu Deus? A voz do gigante tem te gerado medo ou ele sabe quem é o teu Deus? A Bíblia vai dizer, e você pode ler, que Golias tirou sarro de Davi. Ele disse que ia comer a cabeça dele, que ia entregar ele para os animais comerem. E não intimidou. Não intimidou, nós não podemos ficar intimidados quando nós estamos indo em nome do Senhor Jesus. Nada vai nos parar, nada vai nos parar. Mas se nós estamos nos movimentando sem ser em nome de Jesus, eu tenho uma coisa para te dizer, nós nunca saímos do lugar. Em nome de Jesus nada vai nos parar. Sem Jesus nós nunca saímos do lugar. Nós rodamos em círculo. E Deus nos chamou para que a gente rodasse em ciclos. Que a gente fechasse fases, estações e crescesse. O Senhor está falando conosco nessa noite. O Senhor está falando conosco nessa noite. Nós precisamos entender em nome de quem nós temos lutado. A voz do gigante tem nos dado medo ou ele sabe quem é o teu Deus? A tua coragem, eu até anotei uma frase aqui que eu não posso esquecer. A tua coragem em executar o que Deus te confiou te fará vencer as guerras que você nunca imaginou. A tua coragem de lutar, de fazer exatamente do jeito que Deus te confiou, vai fazer você vencer guerras que você nunca imaginou. E você sabe quais são essas guerras? Você sabe quais são os nossos maiores Golias de hoje em dia? É aqui dentro. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Os nossos maiores Golias hoje estão dentro de nós. Como é difícil a gente caminhar numa medida de Deus. Como é difícil a gente caminhar na especificação de Deus, na velocidade de Deus, na forma. E como é difícil a gente tirar para fora tudo aquilo que não contribui com o nosso propósito. A gente bate, martela, mas tem hora que parece que não vai. É porque ainda tem muita coisa dentro de nós. Quanto mais vazio nós estamos de nós mesmos, mais cheio de Deus a gente tem possibilidade de ficar. Quanto mais vazio nós estamos de nós mesmos, mais cheios de Deus nós temos possibilidade de ficar. É tempo da gente se esvaziar, amado. É tempo da gente andar como a caixa da pizza, vazio e limpo, para que ele venha e nos preencha e o nome dele seja glorificado. Para que o nome dele seja glorificado na minha e na tua vida. É tempo da gente se esvaziar de nós mesmos, do eu, matar o eu para nascer o nós, como nós temos sido tão ministrados sobre o coletivo. Matar o eu, deixar para lá. Situações que a gente às vezes está tentando buscar uma justiça, irmão, é perda de tempo. Nós estamos lutando às vezes e nós estamos tentando colocar a armadura de Saul para que a gente tenha uma garantia para uma vitória, irmão, que é uma guerra que não vai gerar despojo. Não, em nome do Senhor, pega as pedrinhas que Deus tem colocado na tua mão. Ah, mas o que eu tenho é pouco. Se é com o Senhor, é tudo que você precisa. Um estilingue e uma pedra não venceria aquele gigante se ele não tivesse em nome do Senhor. Porque o nosso Deus, ele não precisa liberar uma ferramenta para que a gente vença a guerra. Ele precisa nos forjar para que nele a gente passe a vencer. Ele precisa nos forjar para que nele a gente passe a vencer. E você sabe por que muitas vezes a gente tem dificuldade de vencer? Porque a gente tem dificuldade de deixar Deus nos forjar. A Bíblia fala que o Senhor não coloca vinho novo em odre velho. Às vezes a gente quer um derramar novo de Deus, mas o odre ainda tem um pedacinho, o odre ainda tem uma coisinha que ficou. Irmãos, não coloca. O reino de Deus é um reino de princípio. A gente tem pregado e martelado nessa tecla. Não coloca. Sabe por quê? Porque a própria Bíblia vai dizer, se um vinho novo é derramado em odre velho, ele estraga, ele fura o tecido. Não pode. Nós precisamos ter um espírito de uma igreja que tenha buscado um odre novo. Senhor, arranca de mim tudo que não contribui para o propósito, para que venha essa escultura tão perfeita do Senhor refletindo através da minha vida. Arranca, Senhor. São tradições, são passados, são situações. Deixa isso para lá. Olha para a promessa. Enquanto você olhar para a promessa e você estiver obedecendo ao Senhor, você sempre está progredindo e avançando. Só que nós precisamos entender, é tempo da gente tirar essa armadura que não nos pertence. É tempo da gente tirar essa armadura que não nos pertence. Você quer a cabeça de Golias? Então vai em nome de Jesus. Você quer vencer esse gigante que está dentro de você? Então lute com ele em nome de Jesus. Peça ajuda, ore, clame ao Senhor,
clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Algumas versões diz coisas grandes e firmes. Você quer experimentar mais de Deus? Esvazie de você. Você quer experimentar mais do Senhor? Diminua e que ele cresça. Você quer vencer esse Golias que está dentro de você? Vai em nome de Jesus. Não coloque armadura, não coloque passado, não coloque recursos, intelecto, não coloque nada. Coloque tudo à dispensação do Senhor. E no tempo dele, ele vai exaltar e vai te dar força para que você levante a espada. Mas o início da guerra quem tem que começar sou eu e você pela fé de obedecer. Irmãos, como o Senhor tem ministrado ao meu coração e falado sobre o esfriamento da fé. Eu sei que é um cumprimento da palavra, mas tem sido muito agudo. Muitas vezes a gente quer todo tipo de garantia para obedecer a Deus. Espírito de Tomé tem pairado na gente em demasia. Nós precisamos crer. Temos uma palavra. Deus liberou uma palavra através da vida do Carioca. Nós estamos perseguindo essa palavra. Eu converso com o pastor Marcelo, é por ela que nós estamos. Não tem outra palavra. Mas, irmão, não tem outra palavra. Com Deus não tem plano B. Não tem plano B. Fita cassete tem lado B. Tudo na vida tem plano alternativo. Com Deus não existe plano B. Só existe plano A. Que ele enviou o teu filho, morreu por mim e por você para nos salvar. E todo o poder. A Bíblia vai dizer que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Não tem alternativa. Se Deus liberou uma palavra, o que você precisa fazer? Perseguir essa palavra e tirar todas as armaduras que não contribuem para o teu propósito. Eu não sei quais são as armaduras que você precisa tirar nessa noite. Eu não sei como Deus está falando ao teu espírito, eu sei o que ele está falando ao meu espírito. É tempo da gente tirar as armaduras que não contribuem para que a gente não gere atraso. Deus tem falado comigo, eu estou ouvindo a voz dele sobre atraso. Não podemos atrasar mais o que Deus tem para fazer na nossa vida. Por isso nós precisamos tirar todo o recurso artificial que não contribui e não engrandece. Nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe. Que essa palavra ela vivifique o teu coração e que ela possa ser uma semente que venha brotar e gerar frutos no teu espírito, na tua casa, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso país e no mundo. Porque é tempo da gente tirar todas as armaduras e recursos artificiais para que o nome do Senhor seja glorificado através da minha e da tua vida. Que Deus em Cristo te abençoe, que você tenha uma noite maravilhosa na presença do Senhor. Amém, amém e amém.